Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos dar a continuidade que a gente começou a ver ontem, que foi os conceitos trigonométricos, e nós vamos explorar agora algumas transformações trigonométricas. Então basicamente uma continuação e é uma aula um pouco pesada no sentido que são muitas informações, mas que pegando, gente, fica bem tranquilo, tá bom? Não é nada absurdamente difícil, mas vamos seguir, vai dar tudo certo. Então vamos lá. Gente, a gente começou a ver na aula de ontem a ideia de círculo trigonométrico. Então, o que a gente viu? Bom, o eixo deitado, que era o eixo x, a gente está representando pelo eixo dos cossenos. E o eixo em pé, que era o eixo y, a gente está representando pelo seno, tudo bem? O que a gente tinha? Nessa circunferência aqui, a gente marca os nossos ângulos. Por exemplo, eu posso marcar esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo vai me gerar um valor de cosseno, que é essa medida aqui. Se eu chamar isso aqui de um ângulo x, isso aqui vai me dar o quê? O cosseno do ângulo x. E isso aqui vai me gerar também um seno do ângulo x. Beleza, pessoal? Daí, dependendo do ângulo, a gente tem essas medidas. Maravilha? Bom, só que olha só, vamos evoluir um pouco. Existe a relação fundamental da trigonometria. Ou seja, o que significa isso? Para qualquer ângulo do nosso círculo trigonométrico, é válida a seguinte relação. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Afinal, por que isso aqui? Da onde surgiu isso? Bom, vamos tomar um ângulo qualquer. Peguei esse ângulo aqui, tudo bem, gente? Bom, esse ângulo ele vai me gerar o quê? Um valor de cosseno, certo? Vou chamar esse aqui um ângulo x. Esse ângulo vai me gerar um valor do cosseno, ou seja, o cosseno desse ângulo. E além disso, ele vai me gerar uma medida aqui, que é o seno desse ângulo. Ou seja, aqui é o seno desse ângulo. Maravilha, pessoal? Mas observe o seguinte. Eu vou traçar esse segmento aqui. Gente, repara que se aqui é seno, aqui também é. Então, aqui também é o seno. E se vocês repararem, essa medida aqui que vai do centro até o ângulo é o nosso raio. Mas se vocês lembrarem, o raio é unitário. Então, ele vale 1. Agora, se vocês repararem, gente, acabou aparecendo para a gente um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 1, e os catetos medem cosseno de x e seno de x. Aplicando o teorema de Pitágoras, o que nós temos? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, essa é a relação fundamental. Tudo bem, gente? Essa relação ela é muito importante porque ela nos permite, às vezes, sair de um ângulo que a gente sabe, um valor de seno que a gente sabe, e chegar no cosseno desse ângulo. Maravilha, pessoal? Bom, só que antes de a gente ver alguns exemplos, a gente precisa ver essas notações aqui que são muito importantes. Então vamos lá, olha só, gente. É muito comum vocês observarem tanto nos livros didáticos, quanto na nossa apostila, quanto nos exercícios vestibulares, essa notação aqui. O que significa? X é um ângulo do círculo trigonométrico, tudo bem? Se vocês lembrarem, lá no círculo trigonométrico, eu defini o círculo por quadrantes e que nós tínhamos o ângulo de 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 e 360. Aqui eu botei em radianos. Mas também a gente poderia ter o quê? 0 menor que x, que é menor que 90. Poderíamos ter aqui também 90 graus, que é menor que x, que é menor que 180. Poderíamos ter também 180 graus, que é menor que x, que é menor que 270. Ou nós poderíamos ter também 270 graus, menor que x, menor que 360. Isso aqui, gente, representa para a gente formas de sinalizar os quadrantes. Por exemplo, se eu tenho um ângulo que mede entre 0 grau e 90, isso significa, pessoal, que ele é um ângulo do primeiro quadrante. Tudo bem? Se eu tenho um ângulo que mede entre 90 e 180, significa
que ele é do segundo quadrante. De 180 a 270, ele é do terceiro quadrante. E por fim, se ele for de 270 graus a 360 graus, ele é do quarto quadrante. Beleza, pessoal? Então isso aqui são algumas formas de dizer pra gente os quadrantes, na verdade, a forma de dizer o ângulo e o quadrante que lhe pertence. Maravilha? Por que isso é importante? Porque na aula de ontem a gente verificou que a função seno, cosseno e tangente, elas possuem sinais próprios, ou seja, a função seno é positiva tanto no primeiro e segundo quadrante e negativa no terceiro e quarto. Então é importante a gente saber isso. Beleza, inscritos? Então olha só, vamos ver um exemplo de como é que a gente usa a relação fundamental da trigonometria. Um ângulo do segundo quadrante, beleza, tem cosseno igual a 7/12. Na verdade, deveria ser menos 7/12, porque no segundo quadrante o cosseno é negativo. Vamos considerar como menos 7/12. Qual é o seno desse ângulo? Bom, eu sei, gente, eu não sei o ângulo. Não sei o ângulo, então vou chamar de x. Então, o cosseno do ângulo, eu sei que é menos 7/12. E eu preciso descobrir o quê? Eu preciso descobrir o seno desse ângulo. Eu só escrever aqui. Eu preciso descobrir o seno desse ângulo. O que eu vou fazer? Vou aplicar a relação fundamental da trigonometria. Olha o que nós vamos ter então. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Bom, eu não sei o seno, então vai ficar seno ao quadrado de x. O cosseno de x é menos 7/12. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser o quê? Menos 7/12 ao quadrado. Maravilha? Agora é só a gente desenvolver, gente. Então, o que nós temos? Seno ao quadrado de x. Perdão, aqui é igual, aqui é mais. Seno ao quadrado de x vai ficar mais... Bom, menos 7 ao quadrado vai dar 49. 12 ao quadrado vai dar 144. Então, isso vai ficar igual a 1. Vamos lá. Então, seno ao quadrado de x vai ser 1 menos 49 sobre 1/44. Isso aqui, gente, já vai fazer rapidinho. Ó. Multiplica e subtrai. Portanto, o que nós vamos ter? Seno ao quadrado de x vai ficar 144 menos 49 sobre 144. Subtraindo isso, vai dar o quê? 144 menos 44 dá 100. 100 menos 9 dá 91. Então, isso aqui vai dar pra gente... Não, 91 não. Bom, 144 menos 49... 144 menos 44 dá 100. 100 menos 5 dá 95. Então, isso vai dar o que pra gente, pessoal? 95 sobre 44. Mas eu quero seno. Então, seno vai ser o quê? Mais ou menos a raiz de 95 sobre 144. Bom, eu não vou calcular a raiz, não vou mexer na raiz, mas é mais importante a gente trabalhar essa ideia. E eu posso definir o sinal. Por quê? Eu sei que o ângulo ele é do segundo quadrante e o seno no segundo quadrante é positivo. Portanto, eu posso afirmar com certeza que o seno aqui vai ser mais a raiz de 95 sobre 144. Beleza, pessoal? Então, basicamente, quando a gente tem um cosseno ou seno e quer chegar no outro cara, a gente pode usar a relação fundamental da trigonometria, que ela é muito boa de se resolver. Maravilha? Bom, só que olha só, a gente aprendeu nas últimas aulas e nas últimas semanas, principalmente naquela parte de trigonometria no triângulo qualquer, a gente aprendeu o seno de 30, 45 e 60 graus. Depois nós aprendemos o seno, cosseno e tangente dos ângulos suplementares. E com isso a gente obteve os valores de seno de 120, seno de 130 e, sei lá, seno de 150. Um exemplo. Só que às vezes, pessoal, a gente não consegue... Só que às vezes a questão pede pra gente calcular alguns ângulos. O seno, cosseno e tangente de alguns ângulos. E isso é muito difícil porque a gente não tem tabelado. Mas a gente consegue, a partir dessas fórmulas, calcular
os ângulos, o seno e o cosseno tangente desses ângulos. Como assim? Não entendi. Olha, vamos supor que eu quero calcular o seno de um ângulo, tudo bem? Sei lá, vou botar aqui um exemplo, mas a gente vai desenvolver depois. 75. Eu quero calcular o seno de 75. Mas eu não sei o seno de 75. Mas eu sei que o 75 ele é obtido como? Eu posso pegar o 30 e somar com 45. Então, a partir do seno de 30 e 45, que é o dado por essa fórmula, eu posso descobrir o seno de 75. Isso vale para a mesma coisa dos demais. Mas olha só, é mais complicado ver assim. Vamos ver um exemplo que ajuda. Então vamos lá, eu quero descobrir o seno de 75. Primeira coisa, gente, a gente tem que analisar o seguinte. Eu posso calcular o 75 com 30 mais 45, certo? Então eu vou usar o quê? O seno da soma. Gente, o seno da soma é o quê? Vou pegar o seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Tem até uma frasezinha que era muito famosa passar nos cursos, que era o seguinte: na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, como é que isso funciona? O seno de 75, gente, é calculado como? Eu defini que eu quero usar o 30 mais 45. Tudo bem. Olha o que nós temos então. Vai ficar o quê? Seno de 30 vezes cosseno de 45. Olha, eu defini como se fosse o A o 30 e o B o 45. Então ficou seno de 30 vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes cosseno de 30. Agora, gente, é mais fácil. Por quê? A gente já sabe o seno, cosseno e desses ângulos aqui. Seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então aqui nós também vai dar raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30 aqui é raiz de 3 sobre 2. Desenvolvendo, pessoal, o que nós temos? Raiz de 2 sobre 4, porque multiplicação de fração de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. E que vai ficar o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Então, pessoal, é feio. É feio. Mas a gente acabou de descobrir que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Maravilha, pessoal? Então, olha só. Sem isso, a gente não conseguiria descobrir o seno de 75. A gente utilizou a partir de dois ângulos conhecidos que nos permitiu chegar a esse valor. Maravilha? Vamos ver um outro exemplo. Eu queria agora o quê, pessoal? Calcular o cosseno de 15. Vitória, parece que está com cheiro de queimado. Então vamos calcular o cosseno agora de 45. Bom, primeira coisa, pensa assim. A partir de ângulos que eu já sei, eu posso escrever o 45 graus como se fosse o quê? 45 menos 30, certo? Então, eu vou ter que usar o cosseno da diferença. O cosseno é engraçado, porque olha só, pessoal, o que acontece? Vai ficar o quê? O cosseno de A, cosseno de B. Como aqui é menos, aqui vai ficar mais. Seno de A, seno de B. Então, olha só. Então, o cosseno de 15, pessoal, vai ficar o quê? Cosseno de 45, vocês podem definir quem vai ser o A e quem vai ser o B. Cosseno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 45 vezes o seno de 30. Agora fica muito mais fácil. Por quê? Porque eu já sei quem é o cosseno de 45 e o cosseno de 30. Bom, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. Então, isso, pessoal, vai dar o que pra gente? Raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Então, o cosseno de 15 graus é raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Beleza, pessoal? Tranquilo? É um pouquinho complicado de primeira, mas depois a gente consegue já começando a pegar o jeito. Maravilha? Então, a ideia aqui é sempre o seguinte: vocês, a partir de valores que já conhecidos, tentar chegar
somando, subtraindo nesse cara aqui. Beleza? Vamos ver como é que funciona a tangente. Bom, eu quero calcular agora a tangente de 105. Poxa, vamos pensar a partir de ângulos que eu já sei. Olha, para chegar em 105, eu posso considerar o quê? 60 graus mais 45 graus. Certo, pessoal? Então, olha só. Então, a tangente de 105 vai ser o quê? Tangente de 60 mais 45. Beleza? Vamos voltar aqui para vocês verem uma relação que ajuda a gente a gravar. A tangente da soma e da subtração, ela segue a seguinte ordem. Repara o seguinte que eu botei aqui em cima mais e embaixo menos. Quando eu pegar com a parte de cima, quando eu somar A mais B, aqui em cima vai somar e aqui embaixo vai subtrair. Ou seja, olha só, tangente de A mais B é o quê? Tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A, tangente de B. Olha como é que dá para gravar isso. Tem gente que ama e tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Beleza, pessoal? Então, isso aqui ajuda a gente a gravar. Mas o ideal é vocês fazerem um caderninho só de formulário, porque é preciso a gente ficar olhando. Então, vamos lá. Eu quero calcular a tangente de 105. Então, eu dividi como se fosse 60 graus mais 45. Pessoal, escolhe o A como 60, o B como 45 e vamos lá. O que nós temos então? Tem gente que ama e tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Beleza? Agora, a partir de valores conhecidos, fica muito mais fácil. Olha, a tangente de 60 é raiz de 3. A tangente de 45 é 1. Então, aqui vai ficar o quê? 1 menos. Tangente de 60, que é 1. E a tangente de 45, que é raiz de 3. Então, isso aqui que nós chegamos, pessoal. Que a tangente de 105 é raiz de 3 mais 1 sobre 1 menos raiz de 3. Não vou desenvolver mais isso aqui porque não é o nosso objetivo. É apenas desenvolver essa relação. Tudo bem, gente? Maravilha? Bom, gente, e aqui, olha só, nós temos um formulário muito importante que nos vai ajudar muito a desenvolver vários tipos de conta. De tanto vocês usarem, daqui a pouco vocês estão gravando. Que é o seguinte, quando a gente tem do arco duplo, a gente pode calcular senos a partir de conhecidos, por exemplo, do 30 e 45 graus, podemos chegar no seno de 75, como nós vimos. Nós podemos também somar os ângulos e subtrair, e utilizando essas fórmulas aqui, a gente consegue desenvolver. Só que olha só para poder separar bonitinho, eu vou deixar separadinho para vocês essas fórmulas. Ó, com soma vai ficar o quê? Seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Se eu fosse subtrair, ia ficar o quê? Seno de A menos B. Seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Como é que fica o cosseno da soma? O cosseno da soma vai ficar como? Ó? Cosseno de A cosseno de B menos, se aqui é mais, aqui é menos, seno de B cosseno de A. E se eu quiser fazer agora a diferença, isso vai dar o que para a gente? Cosseno de A cosseno de B mais... o cosseno é do contra, tá bom? Seno de B cosseno de A. Seno de A, perdão. Troquei aqui, ó. Perdão, pessoal, troquei. É cansaço. Vai ficar o que pra gente? Na verdade, aqui, ó. Cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Aqui a mesma coisa, seno de A,
seno de B. Então, o seno da soma fica como? Seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. O seno da diferença é a mesma coisa, só que tu vai trocar o mais pelo menos. O cosseno da soma vai ficar o quê? Cosseno de A cosseno B menos seno A seno B. E da diferença é a mesma coisa, só que com sinal trocado. A tangente, ela vai ficar como? A tangente da soma vai ficar tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A, tangente de B. Se aqui é mais e aqui é menos. Agora, se eu fizesse com menos, adivinha o que ia acontecer? Exatamente o contrário. Olha, tangente de A menos tangente de B, 1 mais tangente de A, tangente de B. Maravilha, pessoal. Isso aqui, o seno do arco metade, eles vêm dessa fórmula aqui, do cosseno de A mais B. Eu preferi não demonstrar para vocês, que acho que ia dar só confusão na cabeça. Não é o nosso objetivo. Mas é muito simples utilizar esse tipo de fórmula. Esse mais ou menos aqui depende apenas do quadrante que ele vai dar. Tudo bem? Se o ângulo estiver no quarto quadrante, o seno vai ser negativo, então isso aqui vai dar menos alguma coisa. Se estiver no segundo quadrante, em que o seno é positivo, então isso aqui vai dar mais alguma coisa. A mesma história é para o cosseno, tudo bem? Eu não coloquei a da tangente, mas, gente, a gente pode calcular a tangente como? Simplesmente pegando o seno e dividindo pelo cosseno. Maravilha? Beleza, pessoal? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido tranquila. Eu sei que é uma matéria muito pesada, são muitas relações ao mesmo tempo, mas é importantíssimo que vocês tentem desenvolver e aplicar essas fórmulas diretamente. Então, para isso, sugiro que vocês tentam ver os exercícios que eu deixei separado, tentam seguir essa ordem, que acho que vai ajudar bastante. E para complementar, tem aquele livro que eu passei para vocês, do Fundamentos, volume 3. Tem muito exercício de base ali, que com certeza vai ajudar, tá bom? Pessoal, grande abraço e até mais.